Bom, gente, depois de a gente trabalhar e falar, discorrer sobre a desfusão cognitiva, sobre o sofrimento primário e secundário, a aceitação, a gente vai começar agora a direcionar o nosso olhar, aqui nos nossos vídeos de ACT, para uma pergunta mais fundamental. Se a pessoa parasse de organizar a vida apenas em torno da evitação e da dor e em direção, na verdade, àquilo que ela quer, para onde ela quer ir, quais seriam, vamos dizer, as sinalizações dessa caminhada? Quais seriam, vamos dizer, as bases dessa bússola interna que vai guiar a pessoa para esse caminho? Essa é a pergunta que a gente vai trazer aqui nos valores. E eu acho que essa ideia das bússolas, né, internas, as bússolas da vida, que ajudam a gente começar a trazer uma luz para isso que a gente diz que são os valores na ACT. Dentro da terapia da aceitação e compromisso, os valores eles funcionam justamente como essas direções de vida. Ajudam a gente conseguir orientar os comportamentos, as escolhas, as ações para aquilo que dá mais sentido à experiência humana. É como se fosse um processo de qualificação, né? de destilação da vida a partir daquilo que realmente importa. E é importante entender aqui, gente, que os valores eles não são objetivos específicos, tipo objetivos e metas de vida. Os objetivos podem ser alcançados e concluídos. Os valores, por outro lado, eles são mais intrínsecos, né? Eles funcionam mais como direções dinâmicas, contínuas, que permitem a consolidação e o estabelecimento das metas e objetivos. Então é algo mais básico ainda que o próprio objetivo. Então vou trazer um exemplo aqui. Ter um diploma pode ser um objetivo. Mas, por exemplo, o desenvolvimento, o aprendizado, o crescimento, a construção e formação de uma profissão podem ser representados como os valores por trás desse objetivo de ter algo mais prático, né? Algo mais concreto, como, por exemplo, um diploma. Ou, por exemplo, até esses nossos cursos, né? Dessas nossas formações, que a pessoa muito bem pode querer só a certificação, mas existe toda um aperfeiçoamento, um aprimoramento, uma aquisição de conhecimentos que vem desses conteúdos, desses vídeos, dessas aulas. Aí que reside, então, os seus valores, a direção que você tomou em relação à busca desse aperfeiçoamento profissional. Isso que faz com que os valores tenham uma função muito importante na arte. Eles ajudam justamente a pessoa a sair de uma lógica puramente defensiva e coadjuvante, né? Baseada apenas na evitação do sofrimento ou no que as pessoas, ou no medo da rejeição, né? O que as pessoas falam que a pessoa tem que fazer, e começam a ter mais autenticidade na construção da vida em direção a como que ela tem que tomar na sua própria autenticidade, né? E aqui porque isso é muito importante porque muitas vezes quando alguém passa anos tentando apenas controlar sintomas ou fugir da dor, na verdade acaba perdendo o contato com aquilo que realmente importa, né? E a vida ela começa a girar apenas em torno da sobrevivência psicológica, né? De uma ideia de como a vida tem que ser a partir de como a família falou, como os amigos falaram. Mas afinal, cadê você? Cadê a vida que de fato faz sentido para você, né? A sua própria existência. Aí entra os valores. E em uma perspectiva psicoterapêutica, né? Isso aparece de uma maneira muito clara. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Pessoas, por exemplo, que deixaram relacionamentos importantes, abandonaram seus projetos de vida, interromperam experiências que eram significativas ou reduziram completamente a própria vida por meio do medo, acabam se distanciando disso que a gente entende como os valores. E aos poucos, a ACT ela vai ajudando a pessoa a recuperar essa dimensão de direção existencial, né? A base existencial daquela subjetividade, né? A pergunta deixa de ser apenas como sofrer menos e passa a se incluir também que tipo de vida vale a pena eu construir, viver, que tipo de vida é aquela que eu quero construir. Os valores, dentro dessa perspectiva, também ajudam a sustentar ações que anteriormente eram difíceis, né? Que exigem coragem.
Porque muitas vezes agir de acordo com aquilo que realmente importa pra gente envolve atravessar desconfortos, atravessar medos, inseguranças, vulnerabilidades, mas de fato é assumir a direção da própria vida. Então, avançando um pouquinho mais, vou trazer um exemplo. Por exemplo, alguém pode valorizar a conexão afetiva, mas sentir ansiedade intensa nas relações. E outra pessoa, ela pode valorizar a autenticidade, mas ter medo do julgamento. Os valores, eles não eliminam a dor, mas oferecem uma direção em relação à presença dela. Então, é a gente conseguir escutar aquilo que faz sentido, que é verdadeiro na gente, para conseguir, de fato, tomar aquilo como algo concreto, que seja materializado na vida. E isso tudo ajuda demais numa perspectiva da mudança terapêutica. Porque o foco ele deixa de ser apenas a redução dos sintomas negativos, né? Eu vou ajudar a pessoa a não ter mais ansiedade, e passa, na verdade, a entender a vida como uma construção complexa, de presença, de engajamento, de experiências significativas. Então é a contemplação, é a valorização da vida na sua integridade. Isso sim é a integração dos valores, é a gente conseguir viver a vida na sua plenitude, na sua máxima, na sua excelência, no sentido de tudo aquilo que ela é. E para isso a gente precisa se permitir e escutar com coragem aquilo que seriam as direções dos valores que nos orientam. Na ACT, os valores não são impostos pelo terapeuta, pelo contrário, isso é muito importante. Eles precisam ser descobertos pela própria pessoa, pelo próprio processo do autoconhecimento, da autodescoberta, da autoconsciência. E entendendo o que é daquilo, né, daquilo que existe internamente, daquilo que existe na vida, o que é genuíno, o que faz sentido. Por isso, gente, para sintetizar aqui, trabalhar os valores exige uma sensibilidade clínica, de escuta, né? Não se trata sobre metas de objetivos, traçar metas e objetivos, né? Como tipo um processo de uma TCC, né? As metas da semana, os planos de ação. Nem sobre um perfeccionismo de como a vida tem que ser, né? Tipo aquela coisa da rotina perfeita, tomar banho gelado às 5 da manhã, essas coisinhas, essas besteiras todas. Na verdade, é algo muito mais profundo, é algo muito mais verdadeiro, que nasce da subjetividade, da autenticidade de cada sujeito. É da capacidade que nasce do reconhecimento do que é verdadeiro na própria existência de cada pessoa. E é muitas vezes isso que envolve pequenas mudanças, pequenos movimentos, alterações de rota, aproximações daquilo que de fato importa. Porque os valores aparecem mais nas ações do cotidiano do que nas grandes declarações abstratas, né? Não é sobre uma visualização perfeita de como a vida tem que ser, mas é sobre o que ela é. Afinal, como a gente vai viver cada instante, cada relacionamento, cada momento? O que é uma vida que faça sentido? Um outro ponto que é bem importante é que os valores não são sentimentos, né? As pessoas elas podem agir em direção aos seus próprios valores mesmo sem estar motivada, né? Confiante, emocionalmente confortável naquele momento. Então, por exemplo, se a pessoa contemplar que ter bons relacionamentos com poucas pessoas é algo que é constituinte da vida, que faz a vida ser melhor, ela pode se abrir àquilo mesmo que ela esteja emocionalmente não querendo aquilo. Mas ela entende que aquilo faz parte dos valores, né? Que aquilo faz parte da integração da vida, né? De passar pela vida de uma maneira melhor. Mas isso aqui é uma pessoa. Tem pessoas que podem ser diferentes. Cada um é cada um. E o respeito dessa subjetividade que permite a gente acessar de fato aquilo que seriam os valores autênticos da pessoa. E tudo isso, na prática, não significa que a vida significativa não terá, né, sofrimento, né? A vida dos valores representa uma ausência de sofrimento. Não, pelo contrário. Ela depende da capacidade de a gente conseguir ter uma vida significativa mesmo com a existência do sofrimento.
mesmo com as dificuldades, com as vicissitudes da vida. E essa talvez seja a síntese mais importante dessa aula, desse vídeo. Os valores, eles funcionam como essa bússola, como eu falei no início do vídeo. Eles não eliminam a dor da caminhada, do processo, do viver, mas ajudam a pessoa a não viver apenas reagindo ao sofrimento, lutando contra a vida, e sim construindo de fato uma vida com direção, com consciência, com significado, com presença. Os valores trazem luz à vida tal como ela é. E viver a vida tal como ela é o verdadeiro objetivo da própria existência.